O Romeu Zema, aparentemente, passou uma das maiores vergonhas, né, do ano aí. Aqui no canal Foco? Canal Foco, eu acho, né? Porque aqui tá repostado no Mídia Ninja, né? Um professor deu uma aula para Zema que deixou cristalina a burrice do governador de Minas Gerais, né? Não é novidade pra quem é mineiro como eu, né? Os maiores feitos do Zema aí como governador de Minas Gerais, meu estado, né? Aumentou o próprio salário em 300%, tá fazendo de tudo pra privatizar a energia e a água de Minas Gerais, né? Inclusive, tiveram relatos aí de trabalhos análogos à escravidão, né? Na CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais. Porque é isso, né? Vai querer privatizar, aí começa a sucatear o serviço, a terceirizar, e aí começa a aparecer esse tipo de problema, né? Assim, toda semana cai a energia, né? O serviço é uma merda, porque esse senhor sucatiza o serviço para poder privatizá-lo, né? E aí a gente tem um professor de história aqui para dar alguma aula para ele, né? Vamos dar uma olhada? A esquerda quebrou o Brasil e parece que vai quebrar de novo. Sua visão aí. Queria só trazer uma perspectiva histórica. Posso? Pode. Nunca tivemos Vamos esquerda dominando o Congresso do Brasil. O senhor sabe disso até melhor que eu. Brasil, desde a época da invasão colonial, monarquia, período ditatorial do Estado Novo, ditadura, sempre direita. Mesmo quando o Brasil entra num período desenvolvimentista, quem está lá no Congresso? A direita. Bom, meu nome é Luiz Felipe, tô aqui de novo, Boa, dessa Luiz vez para falar Felipe. com um político e não com um empresário. Sou professor de geografia, tenho 36 anos e hoje a ideia é mostrar que os políticos também têm que prestar conta para a população e pensar na perspectiva histórica aí do papel tanto da esquerda quanto da direita para construir um caminho democrático para o nosso país. Ruralista. Isso que ele falou aqui é um grande contra-argumento às pessoas que falam que o Nordeste vota mal, que a esquerda vota mal, que o povo brasileiro vota mal, né? A gente nunca elegeu um congresso de esquerda, velho. Então, assim, por mais que a gente tenha um governo aí igual o governo Lula, que é um governo centro-esquerda, né? O país ainda é governado pelo Congresso, né? Então, assim, o Zema fala que a esquerda quebrou o país. O que quebra o país, o que continua quebrando o país, são políticas de direita, né? São políticas de direita, né? Como das privatizações, né? A gente vai perdendo nossas empresas, né? Empresa de carro a gente tinha, empresa de telefonia a gente tinha, né? A gente vai perdendo essas empresas para o capital estrangeiro, né? O nosso petróleo, né? E quem vai tomando no meio do butico é a população, né? Por causa de políticas liberais, tá? Políticas de direita, né? Então essa conversinha do Zema aqui não cola, tá bom? Povo que herdou latifúndio, a galera que tá lá no Getúlio governo... Vargas, Leonel Brizola, ela bem para a área não foi nosso presidente, né? lá, Infelizmente, né? se tivesse mas chegado muito influente, você concorda? Vargas teve uma política populista, mas também não tinha Congresso. Quando o Lula entrou no poder, o senhor se lembra, né? O pessoal mais velho aqui do recinto, o vice dele era do PL, lembra? Não é uma coisa interessante que o vice do Lula era do PL? Era um mineiro lá. Ele teve que se vender, né, para a direita para conseguir minimamente ter um governo de coalizão. E o Lula, ele é um cara de um partido que se posiciona centro-esquerda, mas a gente está numa lógica que é capitalista. O mundo é capitalista. Por isso a gente está falando de esquerda-direita, não capitalismo e comunismo. Então é por isso que não dá certo, então? É porque não adotou a regra da esquerda. Muito pelo contrário, a questão é um processo. A gente não está num processo que tem começo, meio e fim. Ele está sempre em desenvolvimento, é um período de transição. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Por isso a esquerda tradicional... É muito interessante isso que ele falou aqui, né? Que por mais que a gente converse de direita e esquerda aqui no Brasil, a gente ainda está conversando de direita e esquerda dentro de um regime capitalista liberal, né? Dentro de um regime de direita, né? Então, o que políticos e governos de esquerda conseguem fazer é arrancar alguma vitória ou outra, né? Mas assim, não vai ter uma mudança profunda, né, na raiz dos problemas, né, da sociedade. A carinha do Zema aqui já tá me pegando já, tá? Já tô gostando dessa carinha dele aqui, viu? Tradicionalmente luta contra o racismo, mas luta contra o machismo, luta contra a homofobia, luta por educação pública, por saúde pública, coisa que o senhor me conhece se eu estiver errado é contra, por conta de uma política privatista, não da garantia de direitos coletivos, mas de privilégios particulares. É isso que a direita defende, a esquerda não. Tem bandido na direita, tem bandido na esquerda. Lamentavelmente, eu concordo com isso. Tem competência na direita, tem competência na esquerda. Não vou nem falar no centrão porque já está implícito. Agora, a política social da esquerda parte também de uma concepção de mentalidade, filosofia, que vem lá do iluminismo, de direitos iguais, de combater uma hierarquia do pobre explorado pelo rico. É isso que a esquerda vem construindo década após década, século após século. Eu conheço uma família o conceito da equidade. Em que um filho que foi criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe é padre e o outro é
tá condenado, tá preso porque já matou 2 ou 3, você entendeu? Trazer direitos diferentes para pessoas diferentes é o conceito da equidade. Eu ajudo mais quem precisa mais. Por isso o governo precisa investir em quem precisa mais. Por isso o rico paga mais imposto para que o pobre possa estudar e comer. Equidade é diferente de igualdade, né? Equidade é você tratar cada indivíduo como um indivíduo. Mas é função do governo promover aí assistência a quem está precisando, né? Principalmente populações que foram historicamente excluídas e tudo mais, né? Por isso o empresário vai ter que pagar mais imposto para que a gente possa investir, por exemplo, em reforma agrária e produção de alimento no campo. O Brasil é um país pobre, em que as pessoas passam dificuldade. O Brasil é um país riquíssimo, mas cheio de pobreza. Cheio de pobreza. E por que os políticos da esquerda, quando viajam para o exterior, levam comitiva de 200 pessoas mostrando o relógio? É uma questão diplomática. Eu particularmente me incomodo muito com isso. Vem cheio desses exemplos anedóticos, né? Umas conversinhas nada a ver, né? Ele tá sendo engolido pelo cara aqui, viu? Engolido. Porque uma conversinha pra boi dormir, né? O que tem a ver o tamanho da comitiva do governo, né? É aí que tá o mal do Brasil? É aí que a gente tá desperdiçando bilhões e bilhões de reais, né? É por isso que a população é pobre? Por causa de uma comitiva? Pera aí, Zema. Pera aí, cara. Mas o senhor gostaria que um presidente usasse calça de moletom e chinela havaiana no Palácio do Planalto? Mas precisa usar um sapato de 15 mil reais, um relógio de 200? Você acha que precisa? É uma ostentação de consumo que também me desagrada. Eu acho até que eu tenho mais patrimônio que o presidente. Nunca comprei e nunca vou comprar. E no dia que eu usar isso agora, sem a menor necessidade. E no dia que eu ganhar eu faço questão de repassar para uma instituição que precisa, uma instituição de caridade. E como governador, repassa o patrimônio, então. Esquerda deveria dar bons exemplos. Sem dúvida. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas não é mais que a sua obrigação. Com todo o meu respeito, governador. Todo mundo da esquerda leva... Mas temos que criticar essas pessoas também. Eu concordo em grau. Aí a família Bolsonaro inteira lá. Você tá falando deles, então? É isso que você tá falando, Zema? Porque todo mundo com sobrenome Bolsonaro tá na política, né? Me parece, eleição democrática, esquerda e direita, disputando partido sem nepotismo, sem vantagismo. A esquerda democrática defende absolutamente isso. Por isso, mas não é o que está sendo praticado. O fim do financiamento privado de campanha, o fim de bilionários se sustentando para ocupar cargo público. O senhor sabe que a esquerda defende isso, governador. Agora, por que esse governo deixa esses juros tão altos por causa da gastança? É Galípolo, é o Banco Central que tem autonomia, que o senhor acabou de defender. Mas o Galípolo coloca os juros altos. Os juros lá embaixo. O governo gasta muito. Opa! Mas para ganhar dinheiro do dinheiro que está lá investido, de banco público emprestando dinheiro a juros. Isso é política de mercado. Isso é um governo de esquerda do PT governando de acordo com o mercado. Isso é por causa da gastança. É por causa da gastança do PT. O governo tem que gastar. Tem que acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, saúde, moradia, saneamento. Quanto mais gastar, melhor, então. O país que tem a maior dívida pública do planeta, governador, é os Estados Unidos. Então tudo bem. A China não fica muito atrás. Se o Estado não investe em infraestrutura, o país não se desenvolve. Se o Estado não traz igualdade e justiça social, depender do bom senso, do empreendedor bonzinho que vai gerar emprego, não funciona. Na hora que o juro subir para 50% ao ano e todo mundo quebrar, na rua e país paralisado. Aí o governo vai acordar. Aí o governo tem que respeitar a vontade popular. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Protestar agora deixa eu falar. Sem tomar porrada da polícia, que é a abordagem da direita. Você deixa eu falar agora? Por favor. O Brasil... Lá em 2015... Fala sua merdinha aí, né? Só falou bosta até agora, né? Não acrescentou em nada, só jargão, só frase pronta. E tá tomando uma surra, né? Tomando uma surrinha boa, né? 16 quebrou por causa da irresponsabilidade da Dilma, do PT, que veio com o PAC, que veio com a... Deixa eu falar, que veio com aquela gastança, veio com déficit, atrás de déficit. Do mundo deixa eu falar, Brasil, em 2011. E hoje não está nem entre as 10, com o governo mas depois do PT. De golpe de Temer e governo de Bolsonaro. Deixa eu falar. Você deixa eu falar? É que o senhor está contando uma coisa que a gente já sabe. Não, eu estou querendo completar. Por favor. Você está contando uma historinha batida. O Lula está fazendo agora é o mesmo que a Dilma fez. A economia está... Menor índice de pobreza da história. Deixa eu falar.
Então é isso. Menor índice de pobreza da história através de anabolizante. Isso é que tem que ficar claro. O efeito colateral vai vir daqui a pouco. O efeito colateral é a reforma trabalhista do Temer que destruiu as garantias sociais que a esquerda conquistou com muita luta. Quando os neoliberais foram lá... Deixa eu falar de novo. Mas é monopólio da palavra, estamos conversando. Então, por que o brasileiro que preza tanto o fundo de garantia, o 13º, as férias, etc., vai para países onde ele não tem nada disso e ganha por hora? Primeiro que a pessoa que não tem nem como pegar a condução pública não vai para outro país. Isso é uma ilusão que o senhor tirou não sei de onde. Que é mais um daqueles exemplos anedóticos dele, né? Quem sai do Brasil, cara? Quem são essas pessoas, né? Eu nunca saí do Brasil, pô. A maioria das pessoas nunca vai viajar para fora do Brasil. Então, assim, é um exemplo anedótico para fazer um argumento que não faz nenhum sentido, né? Como Estados Unidos, onde os índices de pobreza, gente morrendo de overdose de fentanil porque está desalentado, é o emblema do capitalismo que deu certo, é o país do mundo que mais tem gente encarcerada, que tem violência pra caramba, que tem desemprego, tem criminalidade, tá entrando num buraco sem fundo e que tá vindo ele engolir ele a China. Tem tanto brasileiro querendo ir pra lá, gente do mundo todo querendo ir pra lá. É também estranho, tem gente que vai pra Austrália, também tem gente que vai pra Nova Zelândia, tem gente que vai passear. Que atrai tantas Mas pessoas, a população no Brasil que quer sair da favela, da comunidade, porque não tem saneamento básico, não tá indo morar nos Estados Unidos, o senhor sabe disso. A questão é que a esquerda olha para essas pessoas, não invisibiliza, não tá olhando para a classe alta que tá indo para outro país para sonegar imposto. Tá olhando para quem quer educação pública de qualidade, quem quer merenda de qualidade, num país historicamente com congresso de direita. Posso falar de novo? Se a esquerda tá lá, como eu disse, desde 2003, teve já 20 anos de governo para poder fazer essas questões. Com Temer e Bolsonaro, a gente não pode usar isso como se fosse uma sequência só. Tá, mas vamos somar tudo. Não. Aí é uma distorção histórica grosseira. Então Bolsonaro andou para trás, Temer andou para trás. Então, o culpado é o Temer e o Bolsonaro. A reforma trabalhista, colocar arma na mão de cidadão, tudo isso foi bastante complicado pro governo PT. Se tivesse uma sequência, a história seria outra. O senhor precisa concordar comigo. Caraca, tá aí, né? Tá aí, tomou uma surra o Zema, né? Eu só discordo um pouquinho que ia ser muito diferente, tá? Porque... pelos motivos que ele mesmo falou aí, né? O PT tem seus méritos, mas é um governo de coalizão, né? Um governo de centro-esquerda, que não consegue fazer mudanças muito profundas no país, né? Mas com certeza o país estaria muito melhor se a gente não tivesse Temer e Bolsonaro no meio dos governos do PT, né? Com certeza absoluta, né? Tá aí, nesse excelente vídeo, né? Gostei de ver o Zema apanhar. Deixei meu like e vou deixar meu comentário. O Zema tem o cérebro de uma samambaia, meu comentário, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário também, diz aí o que você achou dessa discussão aqui, né? Não se esquece de se inscrever, deixar o like. Tamo junto, um beijo e tchau, até a próxima!